Paz e graça, shalom, paz de Deus, caros irmãos, também irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde. Irmãos, eu gostaria de tratar um assunto aqui que isso não quer dizer que eu não creia, eu quero dizer bem claro, eu vou passar um assunto que os irmãos examinem nas Escrituras. Eu já tenho a minha conclusão particular que eu não vou colocar em questão, a não ser que alguém me pergunte particularmente no e-mail, ok? Aí eu colocarei em questão, porque eu não estou aqui para dividir nenhuma fé e nem trazer nenhuma contenda. Porém, irmãos, nós somos ensinados, eu também fui ensinado, da origem do ensino de um arrebatamento pré-tribulacional. Examinando as Escrituras, irmãos, eu cheguei à conclusão que eu creio no arrebatamento da igreja, pode ser a qualquer momento. Mas também creio que para mim não importa se é pré-tribulacionismo, se é pós, se é mesotribulacionismo ou se é pós-tribulacionista, porque eu não me acho melhor do que a igreja do passado, ok? Mas eu quero deixar aqui um relato eu encontrei e vou ler aqui para os irmãos, que os irmãos tirem as suas conclusões, cada um de vós. Diz aqui, Brian Schultley, acho que é assim que traduzia, se lê. Tradução de Felipe Sabino de Araújo Neto. Vamos lá. Sempre que o cristão encontra uma doutrina que não foi ensinada por alguém de qualquer ramo da igreja de Cristo, durante 18 séculos passados, ele deveria ter muita suspeita de tal ensino. Esse fato, por si mesmo, não prova que o novo ensino é falso, mas deveria definitivamente levantar suspeitas, pois é algo ensinado na Escritura. Não é absurdo esperar que, ao menos, uns poucos teólogos exegetas tenham descoberto isso antes. Um momentinho, irmãos. Aqui fala a respeito de 18 séculos. Nós sabemos que o Evangelho é muito mais velho do que isso. Ele nasceu em Jesus Cristo e foi até os apóstolos no primeiro século, e depois houve uma ruptura para a igreja romana, onde se paganizou o Evangelho, ok? Então, quando se fala aqui em 18 séculos, isso não está escrito. Já se fala de uma doutrina surgida dentro do catolicismo romano. Presta atenção. Aí que está o problema, irmãos. Então vamos prestar atenção para nós entendermos, certo? Olha aqui, eu vou ler de novo. Durante os 18 séculos passados, ele deveria ter muita suspeita de tal ensino. Este fato em por si mesmo não prova que o novo ensino é falso, mas deveria definitivamente levantar suspeitas, pois é algo e é ensinado na Escritura. Não é absurdo esperar que ao menos uns poucos teólogos exegetas tenham discordado isso antes que ao menos uns poucos teólogos exegetas tenham descoberto isso antes. O ensino de um arrebatamento secreto pré-tribulacional é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830. Presta atenção, irmãos. O arrebatamento pré-tribulacional veio à existência mediante uma exegese cuidadosa da Escritura. Mediante uma exegese cuidadosa da Escritura, fez uma pergunta. E a resposta é não. A primeira existência mediante uma exegese cuidadosa não foi feito assim. Certo, irmãos? Os irmãos entenderam? A primeira pessoa a ensinar a doutrina foi uma jovem chamada Margaret MacDonald. Margaret não era teóloga nem expositora bíblica, mas uma profetisa da seita Invirgita.
a Igreja Católica Apostólica só. O jornalismo cristão de David McPherson escreveu um livro sobre o assunto da origem do arrebatamento secreto. Ele escreve: temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular em Port Glasgow, na Escócia, no começo de 1830, de que um grupo seleto de cristãos seria capturado para encontrar Cristo nos ares, antes dos dias do Anticristo. Uma testemunha ocular, Roberto Norton, MD, preservou o relato escrito à mão por ela, dizendo ser uma revelação de um arrebatamento pré-tribulacional. Em 2 dos seus livros disse que foi a primeira vez que alguém dividiu a segunda vinda em 2 partes ou estágios distintos. Seus escritos, juntamente com muitas outras literaturas da Igreja Católica Apostólica, ficaram escondidos por muitas décadas do pensamento evangélico dominante e apenas recentemente reapareceram as visões de Margaret. Eram bem conhecidas por aqueles que visitavam sua casa, entre eles John Darby, 2 irmãos. Dentro de poucos meses, sua concepção profética distintiva foi refletida na edição de setembro de 1830 do The Morning Watch, a primeira assembleia dos irmãos de Pyrmont, na Inglaterra. Foram os primeiros que começaram então, os primeiros discípulos que começaram a interpretação do pré-tribulacionismo. Frequentemente achavam de uma nova doutrina. John Nelson Darby, em 1800 e 1882, que foi líder do movimento Irmãos e pai do dispensionalismo moderno, tornou o novo ensino de Margaret MacDonald sobre o arrebatamento. Fez algumas mudanças. Ele ensinava um arrebatamento parcial de crentes, enquanto ele ensinava que todos os crentes seriam arrebatados. Incorporou-o em um entendimento dispensionalista da escritura profética. Darby gastaria o resto da sua vida falando, escrevendo, viajando para espalhar a nova teoria do arrebatamento. Os irmãos de Pyrmont admitiram abertamente, até mesmo se orgulhavam do fato que entre os seus ensinos estavam alguns totalmente novos, que nunca tinham sido ensinados pelos pais da igreja, escolásticos, medievais, reformadores, protestantes e muitos outros comentaristas. O maior responsável pela ampla aceitação do pré-tribulacionismo o dispensionalismo foi C.E. Scofield, que publicou uma Bíblia chamada Referência Scofield. Em 1909, essa Bíblia, que expunha as doutrinas de Darby, em suas notas, se tornou muito popular em círculos fundamentalistas. Da mente de muitos professores da Bíblia, pastores fundamentalistas e multidão de cristãos, professores, e as notas de Scofield eram praticamente igualadas à própria palavra de Deus. Se uma pessoa não aderia ao esquema dispensionalista pré-tribulacional, ela ou ele seria quase que automaticamente rotulado um modernista. Hoje existem uma abundância de livros advogando a teoria do arrebatamento pré-tribulacional. O entendimento do dispensionalismo dos fins dos tempos, dado ao fato que entre os cristãos professos o arrebatamento pré-tribulacional ainda é freneticamente popular, há uma comparação dessa teoria com o ensino bíblico que está justificado. Venceremos
veremos que o argumento bíblico oferecido em favor dessa teoria estão em conflito com a Bíblia. Certo, irmãos? Não estão de acordo, porque na Bíblia não diz que haveria um arrebatamento secreto. Na Bíblia fala assim, ó, quando ele vier, todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então a igreja vai ser arrebatada uma vez só. Certo, irmãos? E depois ela vem com o Senhor para, então, reinar o milênio, conforme está escrito na palavra de Deus. Agora, essa origem, os irmãos observam que nasceu de uma profecia. E hoje, irmãos, muitos não procuram entender isso. Não é que eu não estou crendo no arrebatamento, não é nada disso. Eu creio que Deus pode vir arrebatar a igreja. Eu não tomo assim uma posição diante disso para não causar, irmãos, uma confusão na mente daqueles que estão servindo a Deus, certo? Mas hoje Deus me traz à frente, claramente, para que eu possa explicar essa parte. Aqui diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E o pós-tribulacionista, como que é, irmão? Vamos ver se tem alguma coisa do pós, que quer dizer que depois da tribulação. Pós-tribulacionista. Qual é o fundamento do pós-tribulacionismo? Bom, vocês percebem, irmãos, que é algo muito complicado, porque existem mais pré-tribulacionistas do que pós-tribulacionistas. Mas nós vamos tentar dar uma orientação aqui. Eu procurando aqui, eu poderia falar com as minhas palavras, irmãos, mas eu acredito que lendo aqui seria melhor, para que eu não tomasse uma posição objetiva segundo o meu sentimento, que eu já formei, que Deus já formou dentro de mim, porque eu não me acho melhor do que os meus antepassados que sofreram, foram mortos, martirizados, e eu agora, simplesmente, antes de acontecer tudo isso, eu sou levado e não sofro nada. Eu acho que isso, dentro da minha concepção, não seria justo perante o Eterno. Todavia, Deus sabe o que faz. Mesmo porque esta revelação veio em 1800, e nessa época já era o catolicismo, já não era o cristianismo puro, já era o cristianismo paganizado, ok, irmãos? Logicamente que Lutero, ele foi o pai do protestantismo. Então ele trouxe muitas coisas que nós adotamos. Temos que ter cuidado. Então esse negócio de pré-tribulacionismo pode não ser verdade. Por isso que nós temos que estar preparados. Quem sabe nós já estamos entrando na tribulação. Nós nem estamos percebendo. Olha como é que está o mundo. Eu quero deixar aqui, irmãos, uma orientação, que nós já nos preparemos para tudo, espiritualmente. Tem pessoas que já estão se preparando, já estão até guardando alimentos em alguns lugares. Isso é verdade. Porém, cada um faz o que sente. Eu creio assim, aqueles que são do Senhor, mesmo durante a grande tribulação, o Senhor vai os livrar. Isso que eu creio. Mas também não vou dispensar que eu não gostaria que fosse o pré-tribulacionismo, porque todo cristão queria, ou quer que seja. Porém, a minha fé tem que estar em Jesus Cristo, não nessas coisas de teologia, de escatologia, exegese. Porém, temos que procurar entender isto. Agora, a seguir, vamos apresentar os principais fundamentos pós-tribulacionistas para análise de estudo. Agora eu estou falando do pós, depois que acabou a tribulação. Mais do que seguir um modelo escatológico, cremos que é necessário voltar aos princípios, ensinamentos e crenças da igreja dos primeiros séculos, dos apóstolos, né? Opor-nos a tudo aquilo que apresente uma novidade em relação aos tais princípios, ensinamentos e crenças dos apóstolos. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua, em seu sermão profético,
relaciona somente a sua vinda após a tribulação, não mencionando em nenhum momento um arrebatamento oculto anterior ao momento da vinda em sua glória, mas um arrebatamento que faz parte da sua glória, vinda logo após a grande tribulação. Diz em Mateus 24, 29, 31, Marcos 13, 24 e 27 e Lucas 21, 25 e 27. Isso é o que diz a Bíblia. Olha como não confere, irmãos. Agora nós vamos usar a fonte da revelação dos mistérios, que é a Bíblia. Presta atenção, que as letras depois das letras. Entendeu, irmãos? O Salvador deu um sermão profético e relaciona somente sua vida após a tribulação, não mencionando em nenhum momento um arrebatamento oculto anterior ao momento da vinda em sua glória, mas um arrebatamento que faz parte de sua gloriosa vinda após a grande tribulação. Repetir, para você entender bem, vou repetir os versículos também. Mateus 24, 29 e 31, Marcos 13, 24 e 27 e Lucas 21, 25 e 27. As Escrituras não revelam em nenhum lugar que a volta do Yeshua HaMashiach, que a volta de Messias, será dividida em duas etapas. Uma oculta anterior à tribulação e outra visível após a tribulação. Isso não está escrito, certo, irmãos? Então ali há uma contestação muito grande, como se houvesse uma revelação fora da palavra, daquilo que está escrito. Pelo contrário, a palavra determina apenas duas vindas, uma já concretizada há aproximadamente 2000 anos atrás, foi a vida que ele veio, morreu e ressuscitou, e ainda por vir. Em Hebreus está escrito lá 9, 27 e 28. Paulo revela que o arrebatamento ocorrerá ante a última trombeta, ou ao soar a última trombeta. O Mestre revelou que por ocasião da sua vinda em glória, logo após a grande tribulação, haverá toque de trombeta. Portanto, nesse momento será tocada a última trombeta. Há uma estrita submissão de Paulo ao que o ungido já havia ensinado. 1 Coríntios 15, 52, Mateus 24, 31. A promessa feita aos discípulos, pouco após a ascensão de Cristo, aponta para o seu regresso visível como rei, posando seus pés sobre o Monte das Oliveiras para derrotar o anticristo. Os discípulos, por ocasião da ascensão, estavam no Monte das Oliveiras e viram os acontecimentos. Os anjos lhe revelaram da mesma forma que o Salvador tinha subido, e ele voltaria, ou seja, de forma visível e pousando seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Está escrito lá em Atos 1, 11, 12, Zacarias 14, 3, 4, ok, irmãos? A igreja primitiva não tinha qualquer ideia de pré-tribulacionismo. Os cristãos primitivos esperavam a volta de Jesus já em seus dias, após cumprindo os sinais para livrá-los da perseguição e da tribulação em que viviam, e não para evitar que entrassem em um processo tribulacional. A ideia tribulacionista surgiu no século XIX, atrelada ao dispensionalismo, segundo Tessalonicenses 1, 7 e 8. Paulo descarta toda a ideia de eminência anterior e concretiza os sinais profetizados pelo Mestre. Ele ensinou aos Tessalonicenses que a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele não ocorreria antes da apostasia generalizada e da manifestação do anticristo, mantendo a mesma ordem profetizada pelo Salvador no sermão profético, segundo Tessalonicenses 2, 1, 3, Marcos 24, 10, 15. Certo, irmãos? O regresso do Messias será como um ladrão da noite para aqueles que não esperam ou não estão vigiando, atento aos sinais. Tessalonicenses 5, 4, Apocalipse 3, 3. Quer dizer, não é que ele vai vir secretamente, é que a pessoa não está vigiando, ele vem, ele vai ver
mas ele não está vigiando, está fazendo alguma coisa errada aí. Está entendendo, irmãos? O retorno de Cristo está relacionado na Bíblia ao dia do Senhor, que será um dia literal e não um período de 7 anos. Jesus mencionou a profecia de Joel 2,10 para especificar os sinais que antecederiam imediatamente a sua vinda gloriosa, relacionando o dia do Senhor, através dos mesmos sinais, o sol e a lua escurecendo. Joel nos revela que esses mesmos sinais antecederão o dia do Senhor, relacionando esse dia, o dia do regresso do Messias, o dia do descanso. Por isso, irmãos, que eu digo que o Shabat tem uma importância muito grande e muitos não entendem, porque o Senhor vai vir para dar-nos descanso. Presta atenção, irmãos. Julguem como vocês quiserem julgar. E não é o período tribulacional de 7 anos. Vamos passar a tribulação de 7 anos, 3 meses. Tem uns que falam que depois de 3 anos e meio, quando apertar, o Senhor arrebata. Já é o mesmo tribulacionista. Eu não estou questionando aqui nenhum pré-tribulacionista, nem mesmo tribulacionista, porque para mim isso não importa. Importa que quando o Senhor Jesus vier arrebatar, se for pré, eu ficarei muito feliz. Se for meso também. E se for pós, se eu tiver que sofrer, o que eu vou fazer, irmão? Eu só não quero negar o Senhor, tenho que pedir força para Ele. Eu sei que é difícil. Por isso que nós estamos pedindo para a igreja orar, estudar, ler a Bíblia. É tempo já, certo, irmãos? Mateus 24, 29, Joel 2, 10, Isaías 13, 10, Ezequiel 32, 7 e versículo 10. É nítida na Bíblia a presença de servos do Pai em meio à tribulação nos últimos tempos. Não se trata de ex-desviados, mas pois os cristãos da grande tribulação aguardam os mandamentos do Altíssimo, ou melhor, guardam os mandamentos do Altíssimo. Olha aí, irmão. Guardam os mandamentos do Altíssimo. Não a lei cerimonial, mas os mandamentos do Altíssimo eles guardam. Está escrito aqui, irmão. Está escrito aqui. Certo, irmão? Do Altíssimo mantém o testemunho de Jesus, algo impossível sem a atuação do Espírito Santo. Muitos desses servos do Pai, exemplo dos cristãos primitivos, serão martirizados, odiados por todos. Se for arrebatamento antes, como é que nós vamos passar por isso? Odiados por todos as nações. Apocalipse 2,17, Apocalipse 6, 9 e 11, Apocalipse 14, 8, 13, Mateus 24, 9 e 12, Marcos 13, 20, João 17, 15, Daniel 7, 25, 27. Desses cristãos, alguns serão protegidos de forma sobrenatural durante a tribulação, a exemplo do que ocorreu com o povo de Israel no Egito durante as pragas. Então vai ter muitos que vão ser protegidos, não vai acontecer nada com ele. Está entendendo, irmão? Apocalipse 3, 10, Apocalipse 12, 14, 16, Daniel 11, 33, 34, Mateus 24, 22. O chamado para vigiar é o termo vigiar, vem de vigília, igual noite. Se manter atento aos sinais e a santidade se prolonga até o final da tribulação. Nós temos que estar atentos aos sinais, o que está acontecendo, entendeu, irmão? E muitos não estão atentos. Problemas no Brasil, problemas na Europa, isso tudo já irmão, é um caminho diabólico do anticristo. Vocês ficam sabendo disso. Apocalipse 16, 15. Por isso que eu digo que esses governos todos aí não vão mandar nada. Eles não vão mandar nada, irmãos. E quem vai mandar é o anticristo. Ou eles querendo, e se eles revoltarem, eles vão morrer. Porque o chefe deles vai ser o anticristo. Eles vão ser que nem cachorrinho do anticristo, irmão. Só isso daí que eu tenho que dizer para vocês. E aquele que não aceitar vai ser a oposição. Eu sempre acredito que o Brasil é uma oposição. Eu sempre senti isso, não estou profetizando. Porque vai ter que ter uma oposição, porque também é bíblico, né? Jesus, em sua primeira abordagem direta sobre a sua volta, relaciona diretamente o momento do arrebatamento, a sua vinda gloriosa e a derrota dos exércitos do anticristo no Armagedon. Isso fica patente ao comparar Lucas 17, 28,
37 com Apocalipse 19, 11 e 21. Os irmãos marcam o capítulo e vão comparando. Presença da destruição de cadáveres com aves de rapina. O objetivo da tribulação não é o extermínio da raça humana, nem a destruição total do planeta. O mestre compara a sua vinda como nos dias de Noé, que concerne ao descaso das pessoas diante das profecias e a marginalidade, a malignidade das suas épocas em questão. Eles acham que são donos da razão. Vocês não veem lá no Brasil? Censura todo mundo, né? Mas ele vai encontrar com esse aqui, ó, com o Rei da Glória. Aí eu quero ver. Não tem jeito de escapar, irmão. Porém, acontecimentos são diferentes. No dilúvio, o propósito era destruir todo ser vivo, exceto Noé, família e animais. No regresso do Salvador, a destruição virá sobre o sistema maligno, no qual o mundo jaz sobre aqueles que se prostram diante de tal sistema. O sistema já está aí. Tem igrejas que estão no sistema. As igrejas que estão na federação já estão no sistema. 1 João 5,19, 1 Coríntios 15, 23, 25, Gênesis 6, 7, Gênesis 8, 21, 22. Após a grande tribulação, haverá sobreviventes, inclusive das nações que marcharão contra Jerusalém. Aí vai se cumprir o Armagedon. Zacarias 14, 15. Não existe base bíblica para separar a igreja de Israel espiritual, apesar de existirem castigos e promessas específicas para a nação israelense. Não se justifica presumir, por isso, um arrebatamento pré-tribulacional, porque não vai ter diferença entre Israel e o povo. Não vai ter. Certo, irmãos? Nós, sim, fomos agraciados pela misericórdia de Deus porque fomos enxertados. É o que os irmãos acham, que a igreja vai subir, Israel vai ficar. Não é bem assim, irmão. Vamos prestar atenção. Nós somos o Israel do Altíssimo, filhos de Abraão, segundo a promessa. Em Efésios 2,14, Gálatas 3,29, Romanos 11, 24, 32. Não existe legitimação para dividir a atuação em dispensações separadas, excludentes. O que vemos na Bíblia é uma revelação progressiva do plano de Deus para a humanidade. O Eterno trata com todos ao mesmo tempo, não tem diferença. Um exemplo, isso é que ele continua atuando profeticamente com Israel em plena era dos gentios. Então nós não podemos dizer que nós somos uma igreja, somos uma igreja espiritual, que Israel... Está errado. Pelo que eu estou lendo aqui, está errado. Isso é bíblico, já estudei. Agora eu queria um texto claro para mim poder gravar. E aqui eu encontrei, estou gravando, e muito bom esse texto, irmão. Não existe base bíblica alguma para sustentar a volta de Jesus Cristo a qualquer momento. O próprio Cristo se deteve para revelar todos os grandes sinais que antecederiam a sua volta. Então você vai vendo sinais. Enquanto não cumprir tudo, você não sabe, ele ainda não vai chegar. Apenas após o cumprimento de todos os sinais profetizados pelo Mestre, que está cumprindo, certo, irmão? Nós já estamos vendo, é que a sua volta será a qualquer momento. Aí sim. Paulo também nos revela dos grandes sinais. Marcos 24, 33, 2 Tessalonicenses 2, 1, 3. E não pode usar as epístolas paulinas para sustentar a volta de Jesus a qualquer momento, pois elas foram escritas para diversas igrejas até 66 depois de Cristo, ano em que Paulo morreu, decapitado em Roma. Naquele ano não havia se cumprido sequer o primeiro grande sinal profetizado pelo Salvador, que foi a destruição de Jerusalém. Então aqueles que falam, porque o Senhor já veio, que é preterista, está enganado. Por quê? O Senhor Jesus, Paulo morreu em 66, quer dizer, então nem cumpriu as profecias ainda, não tinham nem cumprido, certo, irmão? Que só ocorreu a destruição de Jerusalém e que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Paulo e nenhum dos apóstolos ensinaram um arrebatamento sem sinais prévios. A salvação nos livra da ira do Altíssimo. Quando falamos em ira relacionado à salvação espiritual, não é correto associar esta ira a um processo tribulacional.
onde os danos sofridos pelos filhos do Eterno são físicos. O próprio autor do versículo em questão morreu decapitado dentro de um processo de perseguição e tribulação. A salvação que temos é espiritual e eterna, a qual nos torna isentos da ira eterna do Altíssimo, porém não isentos de passar por tribulações. 1 Tessalonicenses capítulo 1, 10, 4, 9. Todos os eventos, todos os termos neotestamentários usados para referir a vinda do Senhor Jesus Cristo nos dá a ideia de um evento visível, notável e não oculto. Epifaneia, aparecimento, quer dizer, aparecimento, apocalipse, revelação, e paraousia, vinda e manifestação. Tá entendendo, irmãos? Vou colocar um som aqui, porque esse microfone aqui parece que está fazendo barulho, não sei se vocês vão notar aí. Então, irmãos, isso aqui é algo para nós pensarmos. Eu não quero que ninguém venha duvidar, nada disso, pelo amor de Deus, eu estou falando a verdade. Eu não tenho interesse de querer mudar a cabeça de ninguém, mas eu estou explicando para os irmãos que às vezes nós estamos sendo enganados dentro de determinadas denominações e o Senhor vai nos iluminando e vai nos tirando aquilo de dentro de nós, que nem o Shabat. Muita gente fala que o Shabat não precisa guardar. Olha, irmão, toma cuidado, que não seja esse o motivo de você deixar e tomar um grande prejuízo. Eu aconselho, se você é pastor, se você é pregador, se você é obreiro, chame a sua igreja. Olha o conselho que eu vou dar. Chame o seu ministério e vai orar sobre isso. Eu tenho certeza que se você orar, Deus, Ele não vai deixar vocês confundir, porque vocês estão fazendo o que é bom, vocês estão servindo a Deus. Certo, irmão? Então, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, não é o sábado que salva nós, mas nós temos que procurar ver o que nós podemos fazer para aperfeiçoar. Eu acho que isso não tem nada demais. Ah, mas aqui no Ocidente eu trabalho no sábado. Mas, irmão, se eu precisar trabalhar no sábado, mas se eu na sexta-feira agradecer a Deus pelo sábado e Deus saber que eu estou no Ocidente e que eu tenho que trabalhar, você acha que Deus vai me condenar? Os discípulos não estavam pegando espiga? O que o Senhor Jesus disse? O Senhor, eu até sabeis que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quer dizer, tinha uma justificativa, eles estavam com fome. Ora, se morasse em Jerusalém, estivesse lá dentro de Jerusalém e tivesse comida, eles não iam fazer nada disso, não é, irmãos? Veja bem, irmãos, quantos morreram decapitados em um processo de perseguição, não é? E coisas terríveis aconteceram com eles. A salvação que temos é espiritual, irmãos, nós temos que pensar nisso. Então, todos os termos neotestamentários usados, vou repetir isso aqui, referem-se à vinda de Jesus Cristo e dão uma ideia de um evento visível. Estou repetindo, tá, irmão? Notável e não oculto. A epifaneia, aparecimento, apocalipse, revelação, paraousia, vinda e manifestação. A primeira ressurreição ocorrerá por ocasião da vinda de Cristo em glória. No final, essa primeira ressurreição exclui uma ressurreição em massa anterior a esse momento. Apocalipse 24 e 6. Toda a revelação escatológica de Jesus, dos apóstolos até o Apocalipse, é direcionada à igreja que objetivo haveria em revelar-nos da igreja. Que objetivo haveria de revelar esses pormenores e instruir-nos, estarmos atentos aos sinais, se a igreja não estivesse inserida nesses acontecimentos? Ora, se a igreja tivesse subido, não haveria necessidade do Senhor falar para nós, por quê, né? As bodas do Cordeiro ocorrerão após a vinda do reino do Pai. O anúncio dessas bodas é feito ao final da tribulação. Apocalipse 19, 7, Lucas 22, 18, Lucas 21, 31. Jesus nos insta a estarmos atentos aos sinais e não sermos enganados em meio à tribulação por sinais malignos dos anticristos e falsos mestres ou falsos profetas.
Marcos 24:4, Mateus 24:24, Lucas 12:54, 59. Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. O fim de sua narrativa profética, no sermão do Monte das Oliveiras, da sua vinda em sua glória, é logo após a tribulação. Mateus 24:13 e Mateus 24:6. Jesus prediz que os seus servos seriam odiados por todas as nações. Olha, se houvesse arrebatamento e se nós não fôssemos passar por tribulações, como é que nós seríamos odiados, irmãos? E que o evangelho seria pregado em testemunho de todas as gentes. Eu pergunto, já está pregado? Não está. Eu digo para vocês que tem países que não sabem nem que existe o evangelho. Isso eu sou testemunho, irmão. É complicado, nós temos muita coisa para fazer ainda, irmão. Esses eventos não aconteceram em plenitude e devem ocorrer durante a tribulação. Até durante a tribulação nós vamos ter que pregar, com a perseguição institucionalizada contra a igreja e a diáspora decorrente dessa perseguição, produzindo um avivamento nunca antes visto. Quando a igreja começa a ser perseguida, tem irmão que disse que não crê em avivamento. Está escrito aqui, ó. Haverá um avivamento na perseguição da igreja como nunca antes visto. A igreja vai se juntar para buscar, para clamar, para que não caia sobre eles nenhum ímpio desse daí, para cortar ninguém, matar ninguém. E tem muitos que vão ser protegidos. Então não precisa ficar com medo. Ah, eu quero estar lá porque eu não vou passar. Se você ficar aqui e você está protegido, ninguém toca em você. O Senhor põe um sinal, número 7 na tua testa, ponto. Nem o diabo toca em você, irmão. A possibilidade e a pregação a todas as nações. Agora eu pergunto, como é que nós vamos viajar para todas as nações se tem que ter o sinal da besta para viajar? Nós vamos ver coisas sobrenaturais, irmão. Arrebatamentos sobrenaturais para levar nós para outro lugar, ser transladados. Pode ficar na comunhão aí, porque como foi no começo, será no fim. Se o pré-tribulacionista estiver certo, aqueles que creem no encontro do Salvador e sua igreja na volta gloriosa dele, acreditam que passarão pelo período da tribulação. Mesmo assim, estarão preparados pela fé e através do novo nascimento. Mas um suposto arrebatamento anterior à tribulação, caso ele ocorresse, porém se a oposição pós-tribulacionista estiver certa, estaria a igreja preparada em todos os aspectos para enfrentar esses momentos de sofrimento físico e social extremos? Estão todos sendo ministrados para enfrentar essa possibilidade? Todos estão sendo ensinados a vigiarem em virtude do engano generalizado que se aproxima? Está entendendo, irmão? Durante esta realidade, o projeto Ômega procura trazer ao público debates do estudo bíblico aprofundado das questões. Buscamos conscientização dos servos do Altíssimo a respeito dos eventos que já estão profetizados e a correta postura de todos que devemos ter diante da realidade em que vivemos e que já prenuncia a concretização desta profecia. Certo, irmão? Então, o propósito desse estudo, tudo isso, é que nós não podemos ter o pré-tribulacionismo como verdade absoluta por falta de interesse em estudar as profecias escatológicas, todos por falta de entendimento. Ao julgar esses assuntos muito complicados, que na realidade não é verdade, nós achamos complicados, a maioria das igrejas evangélicas tem adotado o pré-tribulacionismo como base doutrinária para entender os últimos acontecimentos. Isso se deve ao fato da maior parte dessas igrejas terem surgido a partir do começo do século XIX, época em que começou a ser divulgado o pré-tribulacionismo por parte dos irmãos Pilmont, em 1830. Esse tipo de interpretação influenciou todas as igrejas do período, das quais as atuais são herdeiras, sejam elas tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Anterior a esse século, não havia essa distinção entre arrebatamento e a segunda vinda em glória. O maior exemplo dessa posição é a igreja primitiva.
Ao ler as cartas de Paulo, Pedro e João, fica explícito que elas, como todo, a igreja primitiva esperavam a volta do Senhor já em seus dias, vivendo em pleno processo tribulacional. Essa vinda não seria para evitar que a igreja entrasse no processo de tribulação, e sim para tirá-los da tribulação em que a igreja vivia, segundo Tessalonicenses 17:10. Eles relacionam essa tribulação e a perseguição desencadeada pelo Império Romano, grande tribulação profetizada por Jesus, e o imperador perseguidor do Anticristo da igreja primitiva em seguida estava um arrebatamento anterior à tribulação, até pelo fato de viverem em constante perseguição e tribulação. Eles esperavam a vinda do Senhor poderosamente, o Cristo, para arrebatá-los e derrotar o Anticristo. Para eles, o imperador romano instaurar o reino milenar diante disso poderia assegurar que a igreja primitiva não era pré-tribulacionista. Está entendendo, irmão? Já entendiam, eles pensavam que naquela época, por isso que existe o preterismo, que prega que Jesus Cristo já veio. Mas, irmão, não fecha. Presta bem atenção, irmão. Vai ter cristãos martirizados. Inclusive a Bíblia afirma que em Apocalipse 24, versículo 6, versículo 4 e 6, que os cristãos martirizados, assassinados pelo Anticristo, por não aceitarem a nova ordem mundial, a marca da besta, ressuscitarão na primeira ressurreição, excluindo categoricamente uma ressurreição em massa, antes da tribulação, como é defendida pelos pré-tribulacionistas. Não existe nenhuma passagem bíblica que determine o regresso do Mestre dividido em duas etapas. Certo, irmão? Então aqui em cima eles confundiram. Eu vou ler aqui outra vez. Não devemos confundir esse ataque aos santos com o povo de Israel, pois Israel só será atacado frontalmente pelo Anticristo no final da tribulação, quando reunir os exércitos da terra contra a terra santa, no Armagedão. Então, inclusive, a Bíblia afirma em Apocalipse que os cristãos martirizados, assassinados pelo Anticristo, por não aceitarem a nova ordem mundial, a marca da besta, ressuscitarão na primeira ressurreição, excluindo categoricamente uma ressurreição em massa, antes da tribulação, como é referida pelos pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas falam isso. Os cristãos vão ressuscitar primeiro, né? E isso aqui é os pré-tribulacionistas que falam, tá entendendo, irmão? Eu quero dizer aqui que esse texto que eu li aqui, inclusive a Bíblia afirma, ele é os pré-tribulacionistas que entenderam assim. Não existe nenhuma passagem bíblica que determine claramente o regresso do Mestre dividido em duas etapas, uma oculta para arrebatar a igreja e outra no final da tribulação para derrotar o exército do Anticristo e instalar seu reino milenar. Não tem isso. Então esse negócio aqui, que eles interpretaram, não é correto, certo, irmãos? Não existe. O pré-tribulacionismo chega a essas conclusões. Essas conclusões são conclusões do pré-tribulacionismo. O amor de Cristo pela igreja não se torna isento de viver em tribulações. Se assim fosse, então nossos irmãos primitivos já foram perseguidos, torturados, martirizados, entre os tais líderes do porte de Paulo, Pedro, Tiago e outros, Estevão, Policarpo e outros, não estariam debaixo do amor de Cristo. Então não quer dizer, irmãos, presta atenção, isso não quer dizer que nós estaremos isentos. Então temos que ter cuidado ao pensar. Se nós não estivermos preparados e não for, ou se nós já tivermos partido, louvado seja Deus. Mas se nós estivermos aqui observando, presta atenção, irmão, observando, porque o problema, irmão, o problema está aí, tá? Vou ser bem sincero para os irmãos. O problema está aí. Nós temos que observar. E muitas das vezes nós não estamos observando o que está acontecendo hoje no mundo. Estão entendendo? Não dá para observar. Porque as pessoas estão distraídas. Eu quero dizer para vocês, tem crentes distraídos com futebol,
tem crentes distraídos com política. Eu acredito que nós temos... Perdoe, irmãos. Eu acredito, irmão, prontamente que nós temos sim que nos preocupar com a política do nosso país. Tá dando um probleminha aqui, irmãos, perdoem, viu? Nós temos sim que nos preocupar com a política do nosso país. Eu não vou dizer que não, pelo amor de Deus, eu não quero montar aqui falar alguma coisa que não é conveniente. Eu acredito que nós temos sim ter essa preocupação, os irmãos estão entendendo? Porém, irmãos, é algo que nós temos que pensar, porque na verdade temos que ter essa preocupação com o nosso país, com tudo, mas não é algo que nós temos que pensar, que pode o governo dar uma melhorada, mas isso daí é temporariamente. E chegará o momento do anticristo, nós não sabemos de que forma. Eu não quero desanimar ninguém. Agora, quantos cristãos estão preparados espiritualmente para serem perseguidos de forma implacável pelo sistema político e religioso? Que o Papa já assinou lá. Quantos abririam a mão da noite para o dia de tudo que construíram nesse mundo? Aí que está o problema. Irmãos, não é brincadeira que eu estou falando, é sério. Vamos meditar nisso, irmãos. Então, qual é a forma mais correta que nós temos que agir hoje? É orar, vigiar, estar atentos e não deixar as coisas de Deus. Eu vejo que eu faço um vídeo como esse, com muito esclarecimento, com dentro da minha reflexão, dentro do que eu li e dentro da reflexão. Está dentro da reflexão, irmãos. Isso aqui não é uma coisa que eu estou falando porque eu quero, não. Isso aqui é algo que realmente está dentro da reflexão. Os irmãos estão entendendo? Dentro da reflexão. Não é uma coisa que é normal, que é anormal, certo? Agora, muitas das vezes você não entende. Muitas das vezes você acha que é uma coisa normal, que está tudo bem. Enfim, você pensa e você não entende. Mas presta bem atenção, irmão. O assunto é sério, tá? Muito sério. Não é uma brincadeira, nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui passando tempo. Então vocês examinem as escrituras, porque é necessário que nós tenhamos nas nossas lâmpadas azeite. E se você vê alguma igreja pregando pré-tribulacionismo, é claro, irmão, eu não vou ser contra, porque eu também gostaria, mas se eu for examinar realmente a história, como eu estou examinando aqui, eu vou ver que isso não é bíblico. Como vocês escutem bem, escutem novamente, prestem atenção, porque tudo isso daqui foi examinado, foi estudado. É logicamente que haverão teólogos que se virem isso aqui, virão com outra opinião, porque ninguém quer sofrer, irmão. Ninguém quer sofrer. Você quer viver uma vida boa e daqui a pouco Jesus Cristo vem, te leva, acabou. Você não vai ver tribulação, não vai ver nada. É o mais prático. É fácil ser crente, é difícil sofrer pelo Evangelho. Mas em nome de Jesus Cristo, irmão, venceremos. Não fique depressiva. Então não está valendo nada que eu estou fazendo. Não. Claro que está valendo, irmão. Tudo que você faz para Deus vale. Até as suas manifestações, elas são válidas. Está demonstrando o que não é correto. É pessoas hoje, que nem eu vejo no Brasil, votando em partidos diabólicos. Essas pessoas se fizeram inocentes. Eu acabei de conversar com um determinado servo de Deus muito antigo. E eu não vou citar nomes, nem lugares. Ele mesmo falou para mim, se a pessoa faz a coisa por inocência, irmão, a gente até admite. Ele falou comigo agora há pouco, esse servo. Não vou dizer o nome dele jamais, né? Porque não interessa. Mas os irmãos prestem atenção, irmãos.
Se o irmão faz alguma coisa na sua ignorância, certo? Na sua ignorância, vocês acham que Deus, que o Senhor dos Exércitos, ele vai culpar o irmão, vai condenar o irmão? Deus não é assim, irmão. Deus sabe quando nós fazemos as coisas por ignorância. Deus sabe quando nós fazemos as coisas... Deus sabe quando nós fazemos as coisas que não é por ignorância. Deus conhece tudo, irmãos. A única coisa que nós não podemos fazer é mentir, dizer que nós não sabia e a gente sabia. Tá bom, irmãos? Então, para você não ficar triste, saiba que aqueles que estiverem em oração, pode ter certeza, está escrito, serão protegidos do espírito do anticristo. Alguns serão colocados nas prisões, outros serão mortos, mas não são todos. Deus só vai colocar esses que estão preparados. Se ele vê que tem alguém que não está preparado, Deus não é cruel, irmão. Deus é maravilhoso. Eu não estou preparada. Pode ter certeza que você vai arrumar um cantinho para se esconder. Você está percebendo que tem muitos irmãos que estão querendo mudar para os interiores, ir para lugares... É difícil, porque o adversário ele é astuto com essa tecnologia, mas quando Deus quer esconder alguém, meu irmão, ele esconde. Até dentro da cidade. E quando ele quer guardar alguém, ele guarda dentro da cidade. Eu vou profetizar uma coisa aqui agora, dentro desse ensinamento. Os que forem do Senhor verão milagres extraordinários. Vai ser o maior avivamento da igreja. Quando eu falo avivamento, não é gritaria, não é bagunça, não. Avivamento é a maior busca por Deus. Aí sim, certo, irmão? Nós vamos ver o que eu estou dizendo. Deus vos guarde, Deus me guarde, guarde a tua família, guarde a minha. Eu amo vocês. Por favor, meus irmãos, eu sei que foi 50 e poucos minutos, quase 60 minutos de vídeo, mas, irmãos, eu acredito que esse vídeo é muito importante para todos. Não estou desfazendo de quem crê no pré-tribulacionismo, fique bem claro. Aqui é um estudo que eu fiz, porque eu vou falar o que eu prefiro pré-tribulacionismo, como você. Mas eu não posso dizer que vai ser assim. Eu sei que vai haver um arrebatamento, mas para mim, pelo que eu tenho examinado, não está escrito de secreto mesmo. Está escrito que todo olho verá. Então, fico nesse ponto. E digo para vocês, o importante não é ser antes, nem ser no meio, nem ser depois. Porque o Senhor pode me buscar agora. Pode buscar você daqui a alguns dias. Deus que guarde. Pode buscar cada um de nós. E isso daí, irmão, às vezes a gente chora porque Deus levou aquela pessoa, que era tão boa. Irmãos, a gente chora porque a gente não entende. Talvez essa parte está tão perto e Deus sabe que aquela pessoa não vai aguentar, aí o Senhor já leva para que não se perca. É muita coisa que é mistério. Ninguém quer passar por isso, né, irmão? Eu também não quero, confesso. Mas que esta paz gloriosa, esse ensino glorioso, esse estudo glorioso, reine entre vós. Por gentileza, irmãos, me ajudem. Eu vejo que às vezes só tem 10, 20, 12 visualizações. Os irmãos não passam para frente. Deixe um like, irmão. Isso aqui é importante para todos os cristãos. Eu peço a ajuda de vocês nessa parte, irmão. Peço que orem pela minha viagem, que eu vou fazer no final de semana. Eu vou retornar na segunda, para que Deus me guarde. É uma missão. Quando eu voltar, eu conto o que aconteceu e os milagres que Deus, por certo, vai fazer. Estamos em dificuldades, mas já temos alguns irmãos que têm nos cooperado. Agora vamos fazer essa parte. Deus me deu uma visão e com 2 passagens e cumpriu. Deus preparou já, compramos, está tudo certo. E o necessário também, alguém já tem cooperado. Então nós vamos em frente, continuando a fazer a vontade de Deus. Deus que vos abençoe. Irmão, se você está numa denominação, eu tenho que ser sincero, está pregando tudo ao contrário do que eu falei, irmão, examine as escrituras e você mesmo deve tomar uma decisão na tua vida. Porque você tem que salvar a tua alma. E não é igreja nenhuma que vai salvar a tua alma. Nem da tua família, nem da tua esposa. Certo? Deus abençoe a todos.
Shalom e a paz de Deus com todos. Amém e amém.